Lembra esses vídeos do desafio do balde de gelo? Fizeram um maior sucesso na internet e fora dela também. Todo esse pessoal que passou o maior frio queria chamar atenção para uma doença muito grave que leva à morte. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA. Mesmo com toda essa mobilização, até hoje não existe cura para essa doença. Mas um médico na fronteira do Paraguai com o Brasil diz que consegue curar. É um tratamento supostamente milagroso contra não só a ELA, mas também diabetes, mal de Parkinson, Alzheimer e tudo isso sem nenhuma comprovação científica. O Fantástico foi até lá para investigar esse mistério. Este brasileiro se chama Décio Basso. Formado em medicina, ele trabalha no Paraguai, colado na fronteira com o Brasil. Diz que é especialista em uma área de vanguarda, tratamentos com células-tronco. A célula-tronco é regenerativa, né? Tudo que tiver células ali que não estão fazendo o trabalho que estão fazendo, a função delas é regenerar essas células. A clínica fica na região de Ciudad del Este, mas é voltada para pacientes brasileiros, com doenças avançadas e incuráveis, que Décio Basso diz resolver. Eu tinha paciente com ela que trabalha no banco agora, a moça. Ela está curada? Mas o processo... Ela é a esclerose lateral amiotrófica. Até gente paralisada, o Dr. Décio diz que faz caminhar. A Jéssica e Carol, duas cadeirantes que agora estão andando. Esta não é a primeira vez que Décio Basso aparece no Fantástico. Maringá, interior do Paraná, ano de 2001. As imagens mostram Décio Basso sendo preso. Tudo começou quando uma denúncia contra ele chegou ao Conselho Regional de Medicina do Paraná. A análise do caso ficou com o pediatra Kemel Jorge Chamas. Na época, nós achamos indícios de infração ao Código de Ética. Ele vendia remédios e fornecia exames complementares. Esses exames eram alegados que vinham do exterior e os remédios também, e nós detectamos que não eram do exterior. Eram medicamentos manipulados em farmácias de manipulação. Aqui no Brasil mesmo? Perto do consultório dele. A comissão liderada pelo Dr. Kemel recomendou uma investigação e o acusado decidiu se vingar. Ele contratou duas pessoas habituadas a esse trabalho, invadiram minha casa, imobilizaram minha família e depois de eles injetarem ketamina na minha família... O que é ketamina? É um anestésico, muito usado em veterinária. Com a família toda amarrada e anestesiada, os criminosos levaram a filha mais nova, a Marta, que tinha 17 anos. Até que no último dia que foi desvendado esse sequestro, uma voz agora mais educada, mais pausada, disse que se eu quisesse ver minha filha, eu teria que pagar $50 mil. Está pronto para recuperar a filha, sim ou não? Eu, lógico, quero minha filha. A polícia estava rastreando a chamada e prendeu o mandante do sequestro num orelhão. A voz educada era de Décio Basso. Pelo sequestro, ele foi condenado a 22 anos e perdeu o registro de médico por ensinar os bandidos a aplicar o anestésico nas vítimas. Não pode exercer a medicina no Brasil. Não. Passou 7 anos preso. Em 2008 foi para o regime aberto e a partir de 2011 começou a atuar no Paraguai, onde abriu a clínica Gerobasso. O Fantástico foi até o lugar, que fica a 15 minutos da fronteira. A clínica fica nesse condomínio de luxo, na frente. Aparecemos sem avisar. A gente vai ver se eles deixam pelo menos a gente entrar nessa parte inicial. Por favor, ¿sabes dónde está una clínica? Se llama Gerobasso. Poucos minutos, a segurança armada tirou a gente dali. Está proibido. A saída, muitas perguntas. O que estão fazendo? Ustedes perguntaram por Gerobasso. E o que iam fazer aí? Para entrar na clínica, só marcando consulta. Uma outra equipe nossa fez isso, sem se identificar. Tudo bem? Tudo bem? Foram apresentados exames de um paciente real, mas com o nome trocado. Nosso produtor disse que eram do pai dele. Diagnóstico claro: esclerose lateral amiotrófica.
a ela. É um quadro degenerativo grave, mortal. A ela é uma doença neurodegenerativa, ou seja, que vai destruindo as células nervosas, chamadas de neurônios. Aos poucos, o paciente perde a capacidade de se mover, de falar, de engolir e, finalmente, de respirar. A causa, até hoje, ninguém conhece. Normalmente, a morte acontece em poucos anos. Não há cura, nem nos centros mais avançados do mundo. Mas em alguns lugares, existem clínicas que se aproveitam de brechas ou omissões na lei para oferecer tratamentos. É o chamado turismo de células-tronco, que acontece em países como China, Rússia, México e no Paraguai, onde a clínica Gerobasso diz que cura a ela. A Jéssica, né? Que ele é um caso grave de história da tratamento natural. Só movimento de olhos, já não tinha mais movimento de nada. Hoje essa menina está normal. Ela é a primeira do mundo, a ter recuperação de esclerose lateral natural. Ela mora onde, doutor? Maringá. Perto de Maringá, uma cidade chamada Astorga. Nós viajamos até lá e logo encontramos o endereço da Jéssica. Ela é uma menina muito bonita, alta, que fala muito bem e é super católica, passou o tempo todo com um terço na mão. A Jéssica, pra gente que é leigo, não aparenta nenhum problema de saúde, mas ela não leva uma vida 100% normal. Ela sofre de fadiga, se cansa muito rápido e não consegue trabalhar. Mas numa conversa ali de 1 hora na calçada, realmente não dá para reparar em nada errado. Só que a Jéssica preferiu não gravar a entrevista. Ela disse que tinha um blog em que ela contava as histórias dela ligadas à doença. E por esse blog chegavam muitas ameaças. Gente que dizia que ela é uma farsa. Mas será que a Jéssica tem mesmo ela? Difícil saber, porque segundo a jovem e a mãe dela, quem fez o diagnóstico foi o próprio Décio Basso. A Jéssica conta isso no blog. Segundo o médico, o segredo da suposta cura, da suposta ela, é o tratamento com células-tronco, igual ao que ele propôs ao nosso produtor, que dizia estar com o pai muito doente. Você retira a célula-tronco da medula óssea, tá? Prepara isso no laboratório e você reinjeta no pai. As células-tronco trouxeram muita esperança para a medicina, porque, em tese, elas têm capacidade para se transformar em qualquer tipo de célula. Uma célula-tronco pode virar célula de pele, célula de olho, de osso, do sistema nervoso. Os embriões, claro, estão cheios de célula-tronco, porque são elas que vão dar origem a todas as células do corpo. Mas os adultos também têm células-tronco. Por exemplo, lá dentro da medula óssea. Não são tão poderosas quanto as de embriões, mas também podem ajudar o organismo doente, combatendo uma inflamação ou protegendo outras células para que não morram. Em tratamentos experimentais com base científica, os pesquisadores extraem a medula óssea com uma agulha, processam as células da medula por semanas, até 1 mês, e só então reinjetam no paciente. Mas na clínica Gerobasso não. Ali é tudo muito mais rápido. Entre tirar e passar para o laboratório e devolver para ele, 1 hora, 1 hora e meia. Esse cientista condena o tratamento a jato. Você pode ter uma série de adversidades que você também não vai ter como controlar. Basso diz que aprendeu sobre células-tronco em uma das universidades mais respeitadas do mundo. Reparem no jaleco. Este é o brasão de Harvard. Eu fiz educação médica continuada em Harvard, então fiz 14 anos lá. Numa rede social, ele diz até que se formou em Harvard. Nós procuramos a universidade. Resposta: Décio Basso não tem nenhum diploma de lá. O que ele fez foi se matricular em 2 cursos de extensão. Em geriatria, um em 98, outro em 2001. Programas curtos, que ele nunca concluiu. Na internet, Décio também se gaba de fazer parte da Universidade de Colômbia Britânica, no Canadá. Nós contatamos a instituição, que também nunca ouviu falar dele. Na consulta, ele cita mais uma universidade. De Harvard e a Universidade de Leste da França. Procurada, a Universidade de Paris-Est informou que não tem nenhuma relação com o Sr. Basso.
Basso, que é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, também se diz geriatra, mas a Sociedade Brasileira de Geriatria afirma que ele não consta da lista de membros. O Ministério da Educação acrescenta: ele não tem residência nem em geriatria, nem em nenhuma outra especialidade. Mas a falta de qualificação não impede o doutor de cobrar caro. Veja o orçamento para tratar o suposto pai do nosso produtor. Vou passar em dólar, que fica mais ou menos $27 mil. Quanto? Mais ou menos, um aproximativo, 27 mil. 27 mil dólares. Cerca de R$90 mil. A atriz Inês Galvão e o marido gastaram ainda mais na clínica, acima de R$100 mil. Ela era casada com o atacante Gaúcho, ídolo do Flamengo e do Palmeiras. O ex-atleta recebeu o diagnóstico de câncer de próstata em 2008. Em 2013, ficou sabendo da clínica paraguaia e marcou uma consulta. Décio Basso recomendou tal tratamento com células-tronco. Para fortalecer o organismo, porque a célula-tronco é que ia eliminar o câncer. Inês chegou a desconfiar desse papo. No mundo inteiro está atrás da cura do câncer. E você tem a cura do câncer. E por que ninguém sabe? Por que você está escondido? Ele se dizia perseguido, então ele vivia escondidinho ali. Por ordem do médico do Paraguai, Gaúcho abandonou o tratamento convencional para passar 3 meses na clínica. Ele deu 100% de chance de cura. No último dia, Décio visitou o paciente. Aí falou: Gaúcho, vai embora, meu. Vai embora, você está curado, acabou. Você está livre, acabou o teu câncer, acabou, você não tem mais nada. Mas meses depois, um exame mostrou que o câncer ainda estava lá e se espalhava pelo corpo. Gaúcho morreu em março passado. Foi ele que matou meu marido e eu digo que foi ele que matou meu marido. Eu falo com toda a força do meu coração. Se o Gaúcho não tivesse feito esse tratamento, ele estava vivo aqui. Ele estava vivo. Mesmo que tivesse registro, o médico não poderia oferecer no Brasil tratamentos com células-tronco pagos. Aqui só são permitidas pesquisas, grátis e com voluntários, como a deste grupo da USP, que testa um possível uso de células-tronco para a esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Atrás daquele pano azul, os médicos estão extraindo a medula óssea de uma paciente. É a primeira etapa de um longo processo. Esse estudo envolve 28 pacientes. Nós vamos fazer 3 pacientes a cada 2 meses, e é o que é possível fazer pela grande quantidade de trabalho que envolve a produção destas células. Nós não esperamos milagre, mas nós estamos avaliando com bastante critério. Lá no Paraguai, procuramos insistentemente. Bom dia, por favor, eu queria falar com o Dr. Décio Basso. Ele não se encontra agora, saiu para almoçar. Boa tarde, por favor, eu queria falar com o Dr. Décio. Só um minutinho, acho que ele acaba de entrar em um procedimento. Basso não quis gravar entrevista. A mulher dele, Regina, explicou. Não é do nosso interesse dar reportagem nenhuma, porque, na verdade, nós não vamos ganhar nada com isso. Esta semana, ele divulgou na internet um comunicado dizendo que não fala com o que chama de mídia leiga, que só se manifesta em artigos científicos. Bom, então para conhecer a produção científica do Dr. Décio, a gente procurou aqui, na maior base de dados de artigos científicos de medicina do mundo, chama PubMed. A gente botou o nome dele, Basso, o sobrenome, e a inicial D, que é assim que se procura nessa base de dados. Apareceram 344 resultados. A gente conferiu um por um. Nenhum desses D. Basso é o Dr. Décio. São outros pesquisadores de outros países com o mesmo sobrenome e a mesma inicial. Ou seja, para a comunidade científica, a produção de artigos de medicina do Dr. Décio Basso é zero. Apesar de tudo, a clínica no Paraguai vive cheia. A mãe conta como bancou o tratamento da filha, que tem paralisia cerebral. Você não quer? Manda por e-mail, eu vejo. A medicina do desespero incomoda esta pioneira do estudo com células-tronco no Brasil. Isso é uma covardia, é uma crueldade que essas clínicas fazem com as famílias e os pacientes. O que nos preocupa é que as pessoas se endividam, pedem dinheiro emprestado, vendem o carro para pagar por uma enganação.
O Ministério da Saúde do Paraguai informou que o registro de Décio Basso vence no dia 5 de dezembro e que não vai ser renovado enquanto não terminar uma investigação que agora está sendo feita sobre ele. A nota explica também que a clínica funciona sem registro. Quem faz pesquisa a sério deixa uma mensagem. Eu entendo o desespero desses pacientes. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse nessa posição. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter a esperança, porque a gente tem muita gente inteligente, os governos dos vários países colocando muito dinheiro em pesquisa para transformar essa promessa terapêutica das células-tronco numa realidade. Nós ainda não estamos lá, mas tem muita gente trabalhando nisso.